Antes de iniciar, ajuste seus fones, tenha o livro em mãos e entre neste círculo de saber. Que cada palavra seja uma chama acesa, iluminando os mistérios que aguardam por você. Dogma e Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi. Capítulo 10. A Cabala. Malkuth, Príncipe 1, Falulos. Todas as religiões conservaram a lembrança de um livro primitivo escrito em figuras pelos sábios dos primeiros séculos do mundo, e cujos símbolos, simplificados e vulgarizados mais tarde, forneceram à escritura suas letras, ao verbo seus caracteres, à filosofia oculta seus signos misteriosos e seus pentáculos. Este livro, atribuído a Enoque, o sétimo senhor do mundo depois de Adão, pelos hebreus, a Hermes Trismegisto pelos egípcios, a Cadmo, o misterioso fundador da Cidade Santa, pelos gregos. Este livro era o resumo simbólico da tradição primitiva, chamada, depois de Cabala, uma palavra hebraica que é equivalente à tradição. Esta tradição repousa inteiramente sobre o dogma único da magia. O visível é para nós a medida proporcional do invisível. Ora, os antigos, tendo observado que o equilíbrio é, em física, a lei universal, e que resulta da oposição aparente de duas forças, concluíram que em Deus, isto é, na primeira causa vivente e ativa, se deviam reconhecer duas propriedades necessárias uma à outra, a estabilidade e o movimento, a necessidade e a liberdade, a ordem racional e a autonomia volitiva, a justiça e o amor, e, por conseguinte, também a severidade e a misericórdia. E são estes dois atributos que os cabalistas judeus personificam de algum modo sob os nomes de Gebura e Chesed. Acima de Gebura e Chesed reside a coroa suprema, o poder equilibrante, princípio do mundo ou do reino equilibrado, que vemos designado sob o nome de Malkuth no versículo oculto e cabalístico do Pater de que já falamos. Mas Gebura e Chesed, mantidos em equilíbrio, em cima pela coroa e embaixo pelo reino, são dois princípios que podem ser considerados, quer na sua abstração, quer na sua realização. Abstratos ou idealizados, tomam os nomes superiores de Okma, a sabedoria, e de Bina, a inteligência. Realizados, chamam-se a estabilidade e o progresso, isto é, a eternidade e a vitória, Od Netza. Tal é, conforme a Cabala, o fundamento de todas as religiões e de todas as ciências, a ideia prima e imutável das coisas, um tríplice triângulo e um círculo, a ideia do ternário explicada pela balança multiplicada por si mesma nos domínios do ideal, depois a realização desta ideia nas formas. Ora, os antigos uniram as noções primárias desta simples e grandiosa teologia à própria ideia dos números, e qualificaram, assim, todos os algarismos da década primitiva. Um quer ter, a coroa, o poder equilibrante. 2. Okma, a sabedoria, equilibrada na sua ordem imutável pela iniciativa da inteligência. 3. Bina, a inteligência ativa, equilibrada pela sabedoria. 4. Chesed, a misericórdia, segundo a concepção da sabedoria, sempre benévola, porque é forte. 5. Gebura, o rigor necessitado pela própria sabedoria e pela bondade. Sofrer o mal e a impedir o bem. 6. Tiferet, a beleza, concepção luminosa do equilíbrio nas formas, o intermediário entre a coroa e o reino, o princípio mediador entre o Criador e a criação. Que sublime ideia não achamos aqui da poesia e do seu soberano sacerdócio. 7. Netza, a vitória, isto é, o triunfo eterno da inteligência e da justiça. 8. Od, a eternidade das vitórias do espírito sobre a matéria, do ativo sobre o passivo, da vida sobre a morte. 9. Yesod, o fundamento, isto é, a base de toda crença e de toda verdade, é o que chamamos em filosofia o absoluto. 10. Malkuth, o reino, é o universo, é a criação inteira, a obra e o espelho de Deus, a prova da razão suprema, a consequência formal que nos força a remontar às premissas virtuais, o enigma cuja palavra é Deus, isto é, razão suprema e absoluta. Estas 10 noções primárias, unidas aos 10 primeiros caracteres do alfabeto primitivo, significando, ao mesmo tempo, princípios e números, são os que os mestres da Cabala chamam as 10 Sefirot. O tetragrama sagrado, traçado deste modo.
Indica o número, a origem e as relações dos nomes divinos. É ao nome de Yod-Shavad, escrito com estes 24 sinais coroados de um tríplice florão de luz, que devem ser referidos os 24 anciãos coroados do Apocalipse. Na Cabala, o princípio oculto é chamado de ancião, e este princípio, multiplicado e como que refletido nas causas segundas, cria suas imagens, isto é, tantos anciãos quanto as concepções diversas a da sua única essência. Estas imagens menos perfeitas, ao se afastarem da sua fonte, lançam nas trevas um último reflexo ou um último clarão que representa um velho horrível e desfigurado, é o que vulgarmente é chamado diabo. Por isso, um iniciado ousou dizer: o diabo é Deus compreendido pelos malvados, e um outro, em termos mais estranhos, mas não menos enérgicos, acrescentou: o diabo é formado dos fragmentos de Deus. Podemos resumir e explicar estas asserções tão novas, fazendo notar que, até no simbolismo, o demônio é um anjo caído do céu por ter querido usurpar a divindade. Isso pertence à linguagem alegórica dos profetas e lendários. Filosoficamente falando, o diabo é uma ideia humana da divindade sobrepujada e despojada do céu pelo progresso da ciência e da razão. Molós, Adramele, Baal, foram, entre os orientais primitivos, as personificações do Deus único, desonradas por atributos bárbaros. O Deus dos jansenistas, criando para o inferno a maioria dos homens e comprazendo-se com as torturas eternas dos que não quis salvar, é uma concepção ainda mais bárbara do que a de Molós. Por isso, o Deus dos jansenistas já é para os cristãos sábios e esclarecidos um verdadeiro Satã caído do céu. Os cabalistas, multiplicando os nomes divinos, uniram todos, quer a unidade do tetragrama, quer a figura do ternário, quer a escada cefírica da década, traçam assim a escada dos nomes e dos números divinos. Vide o livro. Triângulo, que se pode traduzir assim, em letras romanas: I, IA, SDI, JHV, ILUIM, SABAUT, ARARITA, ILVIDAAT, ILIMGIDUR, ILIMSABAUT. O conjunto de todos estes nomes divinos, formado do único tetragrama, mas fora do próprio tetragrama, é uma das bases do ritual hebreu, e compõe a força oculta que os rabinos cabalistas invocam sob o nome de Semanforacha. Temos de falar agora dos taros, sob o ponto de vista cabalístico. Já indicamos a fonte oculta de seu nome. Este livro hieroglífico se compõe de um alfabeto cabalístico e de uma roda ou círculo de 4 décadas, especificadas por 4 figuras simbólicas e típicas, tendo cada uma, para raio, uma escada de 4 figuras progressivas representando a humanidade: homem, mulher, moço e criança, senhor, senhora, combatente e criado. As 22 figuras do alfabeto representam primeiramente os 13 dogmas, depois as 9 crenças autorizadas pela religião hebraica, religião forte fundada sobre a mais alta razão. Eis a chave religiosa e cabalística dos taros, expressa em versos técnicos à maneira dos antigos legisladores. 1. Tudo mostra uma causa inteligente, ativa. 2. O número da prova da unidade viva. 3. Nada pode limitar aquele que tudo contém. 4. Só, antes de qualquer princípio, está presente em toda parte. 5. Como é o único Senhor, é o único adorável. 6. Revela aos corações puros seu dogma verdadeiro. 7. Mas é preciso um só chefe às obras da fé. 8. É por isso que só temos um altar, uma lei. 9. Nunca o Eterno mudará a sua base. 10. Dos céus e dos nossos dias regula cada fase. 11. Rico em misericórdia e enérgico no punir. 12. Promete a seu povo um reino por vir. 13. O túmulo é a passagem para a terra nova. Só a morte acaba, a vida é eterna. Tais são os dogmas puros, imutáveis, sagrados. Completemos, agora, os números reverenciados. 14. O bom anjo é aquele que acalma e tempera. 15. O mal é o espírito de orgulho e cólera. 16. Deus manda no raio e governa o fogo.
17 Véspera e o seu orvalho obedecem a Deus. 18 Coloca sobre nossas torres a lua como sentinela. 19 O seu sol é a fonte em que tudo se renova. 20 O seu sopro faz germinar o pó dos túmulos. 20 ou 21 Onde os mortais sem freio descem em multidão. 21 ou 22 Sua coroa cobriu o propiciatório. E sobre os querubins faz pairar sua glória. Com o auxílio desta explicação, puramente dogmática, já se pode entender as figuras do alfabeto cabalístico do tarô. Assim a figura número 1, chamado pelotiqueiro, representa o princípio ativo na unidade de autotelia divina e humana. O número 2, chamado vulgarmente a papisa, figura a unidade dogmática dos números, é a cabala ou a gnose personificada. O número 3 representa a espiritualidade divina sob o emblema de uma mulher alada, que tem numa das mãos a águia apocalíptica, e, na outra, o mundo suspenso na ponta do seu cetro. As outras figuras são tão claras e tão facilmente explicáveis como estas primeiras. Voltemos, agora, aos 4 signos, isto é, aos paus, às copas, às espadas e aos círculos ou pantáculos, vulgarmente chamados ouros. Estas figuras são hieróglifos do tetragrama. Assim, o pau é o faluros dos egípcios ou iod dos hebreus, a copa é o octeis ou ré primitivo, a espada é a conjunção de ambos ou o lingam figurado no hebreu anterior ao cativeiro pelo vô, e o círculo ou pentáculo, imagem do mundo, é o rei final do nome divino. Agora, tomemos um tarô e reunamos, 4 por 4, todas as páginas que formam a roda ou rota de Guilherme Postelo, ponhamos juntos os 4 ases, os 4 2, etc. E teremos 10 montes de cartas que dão a explicação hieroglífica do triângulo dos nomes divinos, de acordo com a escada do denário que demos precedentemente. Poderemos, pois, lê-los assim, referindo cada número a Sefirot correspondente. 4 letras do nome que contém todos os nomes. 1. Keter, os 4 ases, a coroa de Deus tem 4 florões. 2. Chokma, os 4 2, a sua sabedoria se espalha e forma 4 rios. 3. Bina, os 4 3, da sua inteligência dá 4 provas. 4. Chesed, os 4 4, da sua misericórdia há 4 benefícios. 5. Gebura, os 4 5, o seu rigor 4 vezes pune 4 erros. 6. Tiferé, os 4 6, por 4 raios puros a sua beleza se revela. 7. Netsa, os 4 7, celebremos 4 vezes a sua vitória eterna. 8. Had, os 4 8, 4 vezes triunfa na sua eternidade. 9. Iesod, os 4 9, por 4 fundamentos seu trono é suportado. 10. Malchut, seu único reino é 4 vezes o mesmo. E conforme os florões do divino diadema. Vê-se, por este arranjo tão simples, o sentido cabalístico de cada lâmina. Assim, por exemplo, o 5 de pau significa rigorosamente Gebura de Jod, isto é, justiça do Criador ou cólera do homem. O 7 de copas significa vitória da misericórdia ou vitória da mulher, o 8 de espada significa conflito ou equilíbrio eterno, e assim outras. Assim podemos compreender como faziam os antigos pontífices para fazer este oráculo. As lâminas lançadas à sorte davam sempre um sentido cabalístico novo, mais rigorosamente verdadeiro na sua combinação, unicamente a qual era fortuita, e, como a fé dos antigos nada dava ao acaso, eles liam as respostas da providência nos oráculos do tarô, que eram chamados teraf ou terafins entre os hebreus, como pressentiu primeiramente o sábio cabalista Gafarel, um dos magos habituais do cardeal Richelieu. Quanto às figuras, eis um último dístico para explicá-las. Rei, dama, cavaleiro, valete. Esposo, moço, criança, toda a humanidade. Sobem por estes 4 degraus a unidade. Daremos, no fim do ritual, outros detalhes e documentos completos sobre o maravilhoso livro do tarô, e demonstraremos que é o livro primitivo, a chave de todas as profecias e de todos os dogmas, numa palavra,
o livro inspirador dos livros inspirados. O que não pressentiram nem Corte de Gebelin, na sua ciência, nem Eliette ou Eteila, nas suas singulares intuições. As 10 Sefirot e as 22 lâminas do tarô formam o que os cabalistas chamam os 32 caminhos da ciência absoluta. Quanto às ciências particulares, dividem-nas em 50 capítulos, que chamam as 50 portas. Sabemos que porta significa governo ou autoridade entre os orientais. Os rabinos dividem a Cabala também em Beresh ou Gênese Universal, e Merkava, ou Carro de Ezequiel. Depois, das duas maneiras de interpretar os alfabetos cabalísticos, formam duas ciências, chamadas Gematria e Atemura, e compõem delas a arte notória, que fundamentalmente nada mais é que a ciência completa dos signos do tarô e a sua aplicação complexa e variada à adivinhação de todos os segredos, quer da filosofia, quer da natureza, quer do futuro. Falaremos disso no 21º capítulo desta obra. Aqui você encontra leituras, reflexões e estudos de livros clássicos e modernos sobre magia, espiritualidade e filosofia esotérica. Um espaço para mergulhar nos mistérios ocultos e expandir a consciência. Inscreva-se e caminhe conosco pelos caminhos ocultos do saber.